Agora no Conexão Poder, eu entrevisto a juíza Maria Rosi, ela que está no Juizado Criminal em Cuiabá. Seja bem-vinda aqui ao Conexão Poder, doutora. Obrigada, é um prazer revê-lo, um prazer estar aqui com vocês, à disposição, no que eu puder ajudar, no que eu puder trazer como informação para a nossa população tão querida. Olha, nós temos já você em Mato Grosso há mais de 20 anos. E a sua história ela é muito inspiradora, porque é uma moça jovem, promotora de justiça em Goiás, é aprovada em um concurso para magistratura aqui em Mato Grosso, com a filhota, 28 dias nos braços, ela chega para assumir essa função. Como foi toda essa mudança? Por que Mato Grosso te atraiu? Não sei. É uma pergunta que um dia eu vou entender. Mas eu sabia que eu tinha que vir, né? Foi uma decisão muito tranquila. É como se a minha alma me chamasse para cá. E eu conhecia Cuiabá de vir fazer as provas, apenas isso. Eu não tinha ninguém, eu não tinha um parente, eu não tinha ninguém aqui, né? E eu já estava como promotora de justiça, início de carreira em Goiânia. Um concurso extremamente árduo, difícil, sonhado pelo Brasil, né? Pelos brasileiros. Eu tive a oportunidade de passar em 3 concursos diferentes, graças a Deus, mas a opção foi aqui. Mas quando o tribunal chamou, eu tinha acabado de dar à luz. Então a Nina estava com 28 dias. Ou eu vinha, ou eu perdi o concurso. E eu tomei a decisão de vir. Eu e a Nina, hoje ela está com 27 anos. Nós somos muito felizes aqui. Nunca me arrependi da decisão. Adoro a carreira que eu escolhi. Sou feliz sendo juíza, né? Tenho o maior respeito pelo Ministério Público, são meus amigos e tem muita gente competente. É um órgão extremamente importante, né? Mas eu acho que desde criança eu queria ser juíza, era um sonho. E ser juiz em Mato Grosso era o maior desafio da minha vida. E aí você foi para o interior de Mato Grosso. Porto dos Gaúchos. Um município distante da capital. Há 27 anos, a gente tinha 200 quilômetros de terra naquela época. Eu me lembro que eu vim de avião, parei em Juara, e aí peguei um carro e acabei de chegar em Porto dos Gaúchos com um bebê e uma menina que sempre me acompanhou, que foi a babá da Nina. E doutora, a gente se depara com um estado que é um estado que tem violência contra a mulher, né? Os índices são alarmantes, entristecem, preocupam, e você tendo essa experiência de ter vindo para Mato Grosso, né, há 26 anos, ido para o interior do estado, você se deparou com situações de preconceito ou de machismo, sendo uma mulher jovem com uma criança menina nos braços? Sim, isso é todo dia, né? Ainda hoje? Ainda hoje. A nossa carreira até hoje ainda ela é truncada, porque para nós entrarmos é tudo igual, mas a partir daí as diferenças se colocam, né? Tanto é que há tribunais no Brasil em que ele é 95% feito de homens no topo da carreira. Então, quando a gente entra é tudo igual, porque a gente passa pela capacidade, mas a partir daí as diferenças ocorrem. A luta da mulher pela igualdade é uma luta árdua e que nós ainda temos muita dificuldade. Veja o Supremo Tribunal Federal, nós temos uma mulher lá. Não é verdade? Carminhos. Então, isso se coloca em todos os lugares. A violência contra a mulher se dá a partir da ideia do patriarcado. Quer dizer, o homem decide como nós devemos agir. E nós repetimos para os nossos filhos homens esse patriarcado. Certo? Então, nós também somos agentes desse mesmo preconceito. É necessário que estabeleçamos regras muito importantes sobre como educar os nossos filhos meninos. Eles precisam entender desde criança que não existe diferença. Que as mulheres devem ser respeitadas, seja pelo pai, que está no relacionamento, e seja pela mãe, que vai ensiná-lo esse respeito. Eu acho, Ana, que isso é uma coisa de geração. Essa luta, nós temos que fazer, ela é uma luta geracional. Nós precisamos acreditar muito que a próxima geração vai estar passando por um processo de modificação. O Mato Grosso é um estado patriarcal. A gente sabe disso. Por isso esse número tão alarmante. Por isso, não é outra coisa. É a forma em que os homens, de uma maneira geral, veem a mulher.
É um objeto. Ela é minha propriedade. Eu posso fazer o que eu quiser, matar, lesionar, machucar, expor. E aí, quando você diz geracional, é tão interessante porque, assim, o pai se acha dono da filha e depois ele entrega para um outro proprietário que vem a ser o marido. Exatamente, é assim. E essa mãe que está ali está concordando com isso. Quantas mulheres na minha vida eu vi que continuaram aceitando a vida inteira isso. Então, assim, essa quebra de parâmetro, ela tem que se dar. Nós temos que mostrar nas relações familiares que não é um patriarcado. Porque nós hoje contribuímos, não, hoje nós dividimos as despesas da casa. Em muitos lados nós ganhamos mais do que os homens. E nós continuamos aceitando esse papel de submissão. A nossa representatividade na política, ela também reflete isso e a gente vai conseguir avançar quando tivermos mais equidade também nesses espaços políticos? Eu tenho esse sonho, sim. Eu acho que a primeira escolha é ver a possibilidade de escolher uma mulher. Segundo, se essa mulher tem um compromisso com a nossa causa. Porque não basta ser mulher. Porque não basta ser mulher. Eu tenho visto aí mulheres em posição de poder que continuam defendendo as teses do patriarcado. Aí fica pior ainda. Porque se uma mulher está dizendo que isso é certo, que nós temos que ter um papel de submissão, que nós realmente temos que aceitar essa orientação masculina nos nossos relacionamentos, que o homem pode tudo, a mulher não pode nada. Nós não somos donos do nosso próprio corpo. Então, assim, nós temos que prestar muita atenção no discurso dessa mulher que nós estamos escolhendo para representar no campo político. No campo político. Eu vejo isso com muito cuidado. Porque muitas vezes o homem tem a capacidade de nos ver melhor do que algumas representantes, algumas mulheres, que não são representantes do movimento feminino. Agora, nós precisamos, Mato Grosso precisa dar um passo aqui, sabe, da gente ter essa consciência, ter uma consciência real de todo dia. Meu Deus, essa forma, será que ele pode mesmo gritar comigo todo dia? Será que no relacionamento ele pode sair quebrando o copo, jogando as coisas? Um dia, você pode escrever. Vai ser em você que ele vai bater. A violência escala. A violência escala. E a gente, nós mulheres, até porque a gente tem esse perfil de querer acolher, de querer cuidar, a gente vai, não, é porque ele é genioso, é porque ele é impaciente. Não, querida, você tá ali, ó, a próxima é você. Hoje é o copo, amanhã a panela, depois da manhã ele vai quebrar alguma coisa no carro, mas a próxima vez ele pode vir para o seu corpo. Na sua opinião, essa mudança na penalização da lei Maria da Penha, né, na questão da penalização dos agressores de mulheres a partir desse pacote antifeminicídio da Margarete Busetti, esse aumento de pena vai impactar? Os homens ficarão mais reticentes na prática da violência? Olha, pela sua experiência mesmo do dia a dia, eu espero que você está na ponta, né? Eu espero que sim. Eu tenho esperança que sim. E eu até entendo que é uma legislação mais forte, mais dura. Por exemplo, a questão da Lei Maria da Penha, desde o começo, ela deu a nós, magistrados, instrumentos para que a gente possa agir. Porque antes o homem chegava, batia na mulher. E a gente, o que é? É lesão corporal. A lesão corporal não fica preso. Entendeu? E a gente instrumentos, a gente tinha né? que soltar, porque o juiz ele tem que andar no princípio da legalidade. Nós não temos como sair disso. Hoje não. Hoje, quantas vezes eu faço audiência de custódia todo dia, né? Eu tô na custódia, eu tô na lida. O que eu vejo? Eu vejo quando vem, porque ele fez isso, já tem não sei quanto tempo, ele tá me ameaçando, ele tem uma arma. Aí eu não tenho dúvida, eu mando prender. Vamos, entendeu? Antes, o juiz não tinha esse mecanismo. Então, quanto a isso, eu acho importante. Eu não vejo muita efetividade nesse aumento de pena. Eu acho que isso não chega na ponta. É essa a impressão que eu tenho. Por quê? Por exemplo, no meu último plantão que eu fiquei na custódia, então assim, o que é a custódia? Os últimos presos das 24 horas vêm para aquele juiz que está na custódia analisar as prisões. Então, acho que na minha última eu tive 11 Maria da Penha, que a gente chama. Ou seja, 11 homens presos por conta de violência contra a mulher. E aí é tudo a mesma história e a tentativa... É diária essa violência. É diária. E a tentativa sempre de trazer
para nós, tanto na delegacia, quanto para o juiz, quanto para o promotor, quanto para o defensor público, o advogado que está ali, é que ele foi provocado, que foi a mulher que fez, entendeu? A gente ouve esse tempo todo esse discurso. E isso é importante, a máquina está hoje, ela consegue pensar diferente. Então, a gente consegue ver por trás do discurso que está havendo. Uhum. É um caminho? Claro. Eu digo a você, a instrução, a Lei Maria da Penha é um instrumento muito importante. Mas, para além dele, é necessário, sim, a decisão do Estado, a decisão política, de que a relação do homem com a mulher tem que mudar. E como o Estado pode auxiliar nesse sentido? Olha, em todos os espaços. Por exemplo, colocando secretárias mulheres. Qual é o espaço da mulher, do feminino em Mato Grosso? Com autonomia. Com autonomia, exatamente. Então, assim, nós precisamos expor essa mulher. Esses dias mesmo foi bem interessante. Um senhor X lá, enfim, ele acabou com a mulher, né? Ele machucou a mulher muito e ele caiu na minha audiência de custódia. E foi um momento, eu não vi a hora. Eu era juíza naquela hora, a promotora estava do meu lado, a defensora pública também, e a policial militar que o trouxe também era uma mulher. Aí eu disse, olha, para o senhor ver, né? O senhor fez isso tudo com ela, e são essas mulheres aqui hoje que vão decidir se o senhor desce ou não para o cadeião. São essas mulheres. O que eu queria dizer para ele? Que ele precisa respeitar essas mulheres, a dele, a filha dele, a filha do vizinho, é a visão de que nós também fazemos parte do grupo de poder, entendeu? E isso é uma luta que está dentro do judiciário, que eu estou falando de Estado, nós temos essa mesma luta dentro do judiciário, não pensa que lá é tudo flores, absolutamente. Foi preciso que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, mandasse uma determinação para que um quinto dos desembargadores que estejam no tribunal sejam mulheres. É uma ordem, porque senão não se cumpre, entendeu? Então, hoje se abre promoção para o desembargo só de mulheres. Olha que interessante. Para garantir. Exatamente, a nossa representatividade. Exatamente, porque não basta ter a possibilidade da representatividade, tem que ter a garantia da representatividade, senão a gente não alcança esses espaços. A gente não alcança. Por isso a gente tem uma mulher na Assembleia. Por exemplo, né? Quantas secretárias de Estado nós temos? Quantas diretoras de órgãos públicos nós temos? Então, isso tudo vai permeando. Essa modificação, ela não é fácil, mas ela precisa para amanhã. É urgente. Agora, é urgente. É urgente. Doutor, algo também que é muito... a gente percebe, por exemplo, nas redes sociais do site. Diante de algumas notícias, os internautas eles se mobilizam, né, os leitores, no sentido de pedir, gente, tem que ter no Brasil pena de morte, por exemplo, tem que ter no Brasil prisão perpétua, especialmente para aqueles que cometem abusos contra crianças, crimes cruéis, de violência sexual. E não existe essa possibilidade pela maneira que a nossa Constituição ela é redigida. O que seria preciso para que nós tivéssemos, na sua opinião, o sentimento da população de justiça diante de casos tão cruéis que vêm ocorrendo em Mato Grosso? Sim. Você falou certo, a Constituição do Brasil, ela tem as que a gente chama de cláusulas pétreas, ou seja, são coisas que são imexíveis, tá? A gente só poderia mudar isso por um novo processo constituinte, não, entendeu? Que vai ser convocado para fazer isso. Então, são o que a gente chama de cláusulas pétreas, tá? E aí, nisso entra a prisão perpétua e, claro, a pena de morte. Em relação à pena de morte, pessoalmente, eu sou uma magistrada há 27 anos. E eu sempre tive um discurso muito claro. O dia que eu tiver que condenar alguém à morte, eu peço meu boné e vou embora para casa, tá? Porque se eu não dou a vida, eu não tenho direito de tirá-la. Isso é princípio para mim. Tá, princípio. A questão da prisão perpétua, do isolamento desse indivíduo, eu acho que ela deve ser absolutamente discutível pela sociedade. Discutível pela sociedade. Mas é necessário que essa sociedade se mobilize, entenda o processo, né? Porque não é da natureza do brasileiro. Então, assim, a questão da morte. A questão de isolar,
e na lei tem o que a gente chama também de medida de segurança, isso é importante. Ou seja, essas pessoas de crimes muito cruéis e tal, que tirou o coração da mãe, essas coisas, normalmente a psiquiatria os tem como pessoas com problemas, né? Problemas mentais. Então, essas pessoas elas não são submetidas a uma pena, e sim uma medida de segurança. Elas devem ficar isoladas pelo tempo em que elas apresentarem a doença. Se elas apresentarem a doença pela vida toda, elas vão ficar recolhidas. Então, assim, eu vejo a prisão perpétua como uma discussão, que ela pode ser, sim, discutida, né? E eu não trabalho com a hipótese de pena de morte. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntas, inclusive no almoço de Natal, na Arco-Íris, no Carumbé. E foi uma experiência muito impactante, né, pelas histórias ali que nos foram contadas, pela oportunidade mesmo eu acho que de aprendizado. Eu acho que a gente, quando vai em algum lugar e que a gente às vezes é convidada, né, na ocasião estava a secretária, a senhora não é juíza, né, que já é a sua função, as pessoas acham que a gente vai entregar, e o que eu acho que a gente mais aprende leva conosco aquilo que nos é entregue, histórias de vida e oportunidade de rever tantas coisas. E aí, eu te pergunto, o sistema prisional, da maneira como ele é composto no Brasil, ele acontece, ele é um espaço de reeducação, ele é um espaço de ressocialização, ele é um espaço de recomeço, doutora? Não é. Eu diria que 95% não é um espaço de ressocialização. Eu mando pessoas para o presídio há 27 anos. Há 27 anos eu digo se pessoas devem ou não ir para lá. Mas eu nunca fiz isso com a ilusão de que elas iriam mudar. Isso não existe. Essa decisão sempre foi tomada por mim na condição de que esse indivíduo aqui fora, ele pode trazer um dano maior. É isso. O que a lei e o que a Constituição diz é que essas pessoas têm que ter o direito de serem ressocializadas. É isso. Mas isso acontece no processo? Não. Por quê? Porque nós, infelizmente, também aceitamos algumas falácias, né? Eu vejo todo dia, quer dizer, menino de 18 anos que furtou um celular, que roubou. E aí, o que a gente faz com esse menino? A gente manda ele lá pro presídio. Olha, eu tenho a certeza absoluta, quando eu assino isso, que eu estou entregando carne nova para o comando. Sim, uma pós-graduação lá no crime. Lá, exatamente. Então, cabe a nós discutirmos isso. A sociedade, os poderes têm que parar para entender que a gente precisa quebrar o ciclo. Tá? É claro que o crime tem que ser combatido. Aliás, dizem até, eu tenho uma péssima fama de ser muito mão pesada. Né? A minha fama é essa. Mas eu nunca perdi o meu olhar social. Tanto é que eu faço um trabalho social significativo. Sim. Porque eu entendo que quando ele chegou ali, aquele preso, 90% ele é fruto, sim, da sociedade. A primeira coisa que eu pergunto, quantos anos você tem? 18, 20. Até que série você estudou? 5ª série, é o máximo. Você foi criado por quem? Só pela minha mãe. E o que sua mãe fazia? Não, minha mãe é diarista e tal e tal. Gente, esse menino, ele foi solto lá no bairro aos 4, 5 anos. Ele não teve oportunidade de aprender nada. Nós não demos a ele nenhuma oportunidade, certo? E aí fica muito fácil pra gente aqui, né? A classe média alta, dizer, não, vamos destruir, vamos arrebentar, vamos isolar. Então isso tem que ser discutido pela nossa sociedade. Quais os mecanismos que temos que colocar para funcionar, para que essa população tenha uma oportunidade. São sempre. É a mesma coisa, são meninos negros. É incrível. A figura, ela se estabelece para mim, sabe? Parece que é a mesma máquina. É sempre a mesma assim. história. É um menino negro, é um menino de 1,65 m, magro, sabe? Que se você vê que nem a alimentação foi feita corretamente no momento correto. E aí ele tá lá no bairro. E tem lá tudo estabelecido qual vai ser o destino dele. Qual vai ser o destino dele? Nós temos que entender, enquanto poder, qual é a forma que nós vamos ter para quebrar esse destino. Para dizer, não, para você tem que ser diferente. Você tem que ter uma oportunidade.
Eu entrevistei o Coronel Assis recentemente, porque ele é o relator do projeto, né, de lei em relação à questão da redução da maioridade penal. E aí ele veio nos esclarecer que seria para crimes hediondos e que, neste texto, está previsto que não será o jovem, né, o adolescente, a partir dos 16, cometendo o que hoje é ato infracional, o crime, ele não iria, chegando aos 18 anos, ser enviado para um presídio. Iria que esse projeto de lei tenha esse cuidado. A senhora, então, a partir do que a senhora me disse, a senhora tem muito cuidado quando se trata da redução da maioridade penal. Não, eu tenho muito cuidado, eu acho que tem que ser muito discutido, não sou contra. Não é questão de ser contra ou a favor, juro, não sou. Eu acho que tem sim, pode. A sociedade tem que discutir essas coisas. Só que o que me incomoda é que, às vezes, a sociedade, ela passa tanto tempo discutindo isso, que ela esquece de discutir o que é real, o que é verdadeiro. É buscar dar a essas pessoas as oportunidades. Eu acho que aí sim, nós teríamos, até acho que em alguns casos a redução seria importante de uma forma gradual, entendeu? Mas o que eu vejo é o aspecto apenas punitivo. Né? Não vão pegar com 16 anos. Isso não vai resolver, gente, violência nenhuma. Isso vai aumentar. Não vai resolver. É isso que a gente precisa entender. Trazem soluções fáceis para nós. Porque aí é muito fácil. Vamos prender a partir dos 16. Qual foi o dia que... Vocês acreditam mesmo que isso vai diminuir a violência? Eu nunca acreditei nisso. Eu não. E isso é estatístico, né? A gente vê que isso não vai no cerne da questão. O cerne da questão é darmos a essas pessoas alguma espécie de oportunidade. Às meninas e aos meninos. E, doutora, você também atuou na Câmara dos Deputados. Pra gente ficar... o currículo dela é algo assim que seu olho até brilha. Fala, meu Deus, que mulher é essa? Também trabalhou na Câmara dos Deputados, que é um espaço, quando a gente pensa Câmara dos Deputados em Brasília, né, o Congresso Nacional, né, o Senado, Câmara, enfim, o Congresso, é um espaço de suma importância, por isso o voto é importante, porque quando a gente fala de legislação, a legislação ela passa por este ambiente. Então, os poderes, eles se encontram, o poder judiciário com o legislativo, com o executivo, que executa, então o tempo todo a gente está se encontrando e tendo que respeitar os espaços, muitas vezes os poderes não se respeitam e um invade o outro. E eu entrevistando o ex-deputado federal, Dr. Leonardo, ele disse para mim que hoje existiria no Brasil uma supremocracia, que na visão dele o Supremo estaria invadindo os poderes com as suas resoluções porque houve covardia do Congresso quando ele deveria se posicionar. Então, na ausência dessa posição, o Supremo atua de forma muitas vezes vistas pelas pessoas como invasivo para além das suas legalidades, enfim, assim, não seria acho que essa palavra, mas além das suas atribuições. O que a senhora pensa sobre isso? Eu penso da mesma forma que o deputado, então, porque eu entendo isso. O Supremo, primeiro que ele não age espontaneamente, como todo juiz, né? Nós somos chamados a decidir. E o Supremo tem ele é chamado a decidir. Quando o Supremo se deita sobre se analisa a questão indígena, por exemplo, do marco, ele foi chamado a decidir. E todos podem buscar a guarida do judiciário. Mas, na maioria desses, quem pediu para o Supremo se manifestar foi um partido político. Todos esses casos sempre há um partido político dizendo, olha, Supremo, vem aqui e fala qual que é, entendeu? Então, para que o Congresso Nacional pare de reclamar, basta que eles legislem. Por quê? Porque o judiciário ele está submetido a uma legislação. Né? A gente tem a lei e nós temos que cumprir. Quem faz a lei? Não, quem faz a lei é o Congresso Nacional. É ele que tem que nos dizer os parâmetros do judiciário. Agora, eu não tenho lei nenhuma. A Constituição diz que, nesses casos, o Supremo tem a obrigação de tapar essa lacuna. E é nesse momento, né? Mas vocês estão invadindo o nosso espaço. Sim, nós estamos invadindo, o Supremo invade o espaço até que venha a lei. Se a lei disser que não foi a decisão do Supremo que ela está errada, é claro, se há uma lei posterior àquela decisão, cumpramos a lei.
Então, o Supremo ele tem agido dentro das suas atribuições. Atribuições, isso é básico, entendeu? É o discurso, porque o discurso é muito fácil, né? Vai para a televisão. Agora há pouco eu vi um político lá dizendo... Falta de conhecimento. Agora há pouco um político dizia na televisão que o Supremo deu uma liminar para que o acusado não viesse depor. E que o Supremo está protegendo aquele acusado. Gente, é básico na Constituição. Desde do criminoso mais simples que senta na minha cadeira, na minha frente. Primeira coisa que eu tenho que dizer a ele, você tem o direito de permanecer calado. É isso, tá na Constituição, tá no Código de Processo. Você não é obrigado a responder o que eu vou lhe perguntar. O seu silêncio não vai ser usado contra você. Se eu não fizer isso, eu anulo, inclusive, o interrogatório. Então, quando o Supremo diz que alguém não é obrigado a ir lá, a falar sobre um crime que ele está sendo acusado, porque isso é um direito da Constituição, vai o discurso fácil, porque o Supremo está protegendo o bandido. Gente, mas tem uma Constituição, está escrito lá, ninguém, inclusive eu aqui já várias vezes dei decisões para que a pessoa não quer falar. Oh, mas eu estou sendo acusada, eu não tenho obrigação. Quem tem que provar que eu fiz uma coisa errada é quem? É o Ministério Público. É para isso que existe o Ministério Público. Ao Ministério Público cabe a obrigação de convencer o juiz da culpa do réu. É isso. E o advogado de dizer que não é verdade. Não é assim que funciona? Então, aí é muito fácil, por isso que eu falo, se manipula de uma forma tal a informação que quando você olha assim, se você é leigo, você fala, nossa, mas esse Supremo realmente, por que não deixa o homem lá? Gente, não deixa porque está lá na Constituição, que é um direito dele de não se acusar. A sua presença ali não é obrigatória. As pessoas estão se utilizando das suas ideologias partidárias para ataques de acordo com aquela decisão que não lhe agrada ideologicamente, doutora? Sim. Olha, eu digo sempre isso, mas isso é do judiciário, tá? Eu digo o seguinte, quando a gente começa um processo, eu já sei disso, a metade das pessoas, elas já vão ficar contra mim. Você concorda comigo? Sim. Ora, se eu tiver que tomar uma decisão, metade ali, seja o autor, seja o requerente, seja o requerido, ele já vai achar que eu tô do outro lado, né? Então, trabalhar com isso é o nosso costume. A gente já sabe que 50% a nossa decisão já não vai agradar. E ainda tem a manipulação dessa notícia. E ainda há os casos efetivos de corrupção, de malversação, que acontece em qualquer poder, isso é real. Onde o ser humano estiver, nós vamos ter desvios. Independe do poder, né? Legislativo, executivo e mesmo no judiciário. Os desvios acontecem. O ser humano existe, os desvios acontecem e cabe a cada poder puni-los, não ignorá-los. Doutora, e aí, né, todo esse trabalho, né, no judiciário, morando, né, Gaúcha do Norte, quais outros municípios? Porto dos Gaúchos. Gaúcha do Norte também? Não, só Porto dos Gaúchos. Porto dos Gaúchos, Alta Floresta, uma comarca muito querida, fiquei 2 anos, vim para Diamantino, tenho amigos queridos lá, fiquei 2 anos e 8 meses, fui para Cáceres, a comarca mais difícil que eu enfrentei. Né? Por que mais difícil, doutora? Comarca de fronteira, né? Na época éramos 2 juízas apenas, era eu e a doutora Suzana, e a gente ali, não foi brincadeira não foi brincadeira não, mas graças a Deus deu tudo certo, eu acho que fizemos um bom trabalho lá, e de lá para Cuiabá. Então, também Várzea Grande. Aí depois, algum tempo em Várzea Grande, que eu tive a honra de estar, e agora no GCRI, mas aqui em Cuiabá eu fiquei 14 anos na 8ª Vara Criminal, que aí sim, aí é reclusão, aí é mais pesado, né? Então você lida ali com roubo, furto, abuso sexual, uma vara criminal pesada. Como se fortalecer emocionalmente, em sua essência, porque quem te conhece sabe da sua sensibilidade, né? É extremamente ética, correta, firme, inteligente, enfim, discutível. Mas é um ser humano extremamente sensível. Como se fortalecer diante de tantas crueldades, de tantas histórias criminosas ali, aí tendo que decidir, claro, a partir da legislação, mas como ser mais racional do que emocional, doutora?
Eu não sei, eu acho que eu aprendi a lidar com isso. Eu tenho algumas premissas que são muito importantes para mim. Primeiro é a consciência tranquila. Se eu tiver qualquer relacionamento com qualquer das partes, eu saio do processo na hora. Isso me incomoda profundamente. Então eu não vou. Se eu estiver julgando, eu tenho certeza que eu estou ali tranquila. Isso é muito importante para mim. E eu aprendi que eu tenho os parâmetros legislativos e é com eles que eu vou trabalhar. Entendeu? Eu não vou inventar a roda. Tá? Eu não tenho o menor interesse em colocar uma pena de 20 anos quando a lei diz para mim que é 5. Entendeu? Eu não sou dona da verdade e eu não estou ali. Essa é a principal coisa que eu aprendi nesses anos todos de magistratura. Eu nunca julguei uma pessoa. Quem julga as pessoas é Deus. Eu julgo atos recortados da vida daquele cidadão que está ali. Eu não tenho esse poder de julgar a vida de ninguém. Eu julgo alguns atos que trazem e que dizem, olha, aqui dentro da legislação está acontecendo isso. Apenas isso. Então, eu nunca deixei de ver o ser humano que está na minha frente. Isso eu não perdi e não quero perder. Porque o dia que eu perder isso, eu tenho que ir embora para casa. Os cabelos brancos tomaram conta de tudo. O ser humano, quando comete um crime e ele passa, né, vai para o presídio, o que, na sua avaliação, ele teria que viver de experiência para que realmente fosse transformado e não tivesse a reincidência? Olha, quando se trata aí depende muito do tipo penal que nós estamos trabalhando. Nos casos de roubo, de furto, desses crimes, eu acho que nós teríamos que ter uma qualificação certa, entendeu? Para que a pessoa, nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes, que eu falo do aviãozinho, né? Porque é muito simples isso. A gente prende o aviãozinho e deixa o grande solto, né? Pois é. É isso que acontece. E é isso, básico, é aviãozinho todo dia, né? Então, assim, era preciso que essas pessoas tivessem a oportunidade de se qualificar efetivamente, a máquina entendesse isso. Porque você não pensa, não é fácil você fazer com que a máquina mude a forma de pensar, certo? Isso é muito complexo. Ah, tá, tem 200 vagas para trabalhar. Vai tirar o preso lá. Vai passar por todo o mecanismo que tem que ser feito. Então, é toda uma nova forma de pensar que tem que se estabelecer. Tá? Nos crimes contra a violência sexual, eu já tenho muita preocupação, né? Porque a gente sabe dos estudos que se tem até hoje, que dependendo das condições, aquele abusador ele vai voltar a cometer. Então isso é um fato preocupante e que até agora os padrões de psicologia, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, absolutamente, esse meu pouco saber vem de algumas leituras, mas é isso, as mesmas condições ele poderá voltar a cometer aquele fato típico. Então, essa é uma questão que a sociedade tem que discutir muito ainda, muito. E aí vem o que a gente estava falando, nessa mudança de se pensar numa possibilidade de legislação, né? De isolamento. Isolamento, né? E assim, mas eu acho que aí, nisso, Ana, a gente tem que trazer sempre a ciência. Eu não gosto, não. Eu acho o seguinte, cada um, ele entende do seu métier, né? Então, assim, é científico o quê? Eu vejo parlamentares falarem em castração de ser humano. Não é que eu sou a favor, não é que eu sou contra, não. É que eu sei que cientificamente isso não vai mudar nada. Porque na oportunidade que ele tiver, ele vai usar outros meios. Exatamente. Por quê? Porque o abuso está aqui, está na cabeça. É aqui que ele está sofrendo o abuso. Você me entendeu? Então, assim, a gente precisa parar de fazer firula. Vamos. Então, o que é? O que os psiquiatras analisam? Qual é a corrente mais moderna? Qual é a forma de tratamento? Isso nós temos que buscar. Esse é o caminho do conhecimento. Sem conhecimento, a gente não muda sociedade nenhuma. Mas tem algo que muda muito a sociedade também, além do conhecimento, que são as obras sociais, seara de luz. Porque muitas crianças, muitos jovens, e falo com muito carinho sobre isso, porque sou integrante de projeto social por 20 anos, que é a Caritas, quem me conhece sabe. Os projetos sociais, culturais, esportivos,
eles têm uma força, uma potencialidade de transformar a vida da criança, do jovem, do adolescente, em qualquer idade. A pessoa ela é transformada por essa abordagem mais afetiva e de propósito. É como se fizesse nascer naquele coração um jardim, e às vezes uma terra tão árida de sofrimento. E Seara de Luz, eu tenho a impressão que já te conheço já há um bom tempo, que também trouxe muita luz para você. Você sempre foi uma pessoa muito iluminada, mas é como se aquele jardim que existe em ti pudesse contagiar mais pessoas. Como que aconteceu, Seara de Luz, na sua vida? Então, eu me lembro quando eu estava no interior, e no interior o juiz ele é muito visto, né? Você é apontado, Sim. todo mundo sabe quem é você. Onde você mora, quem você, seus hábitos. Eu lembro que eu estava em Alta Floresta certa feita e era Natal. E eu queria o conselho da comunidade, eu sempre fui juíza criminal. E eu queria que os presos tivessem um almoço de Natal digno, né? E eu me lembro que eu fui em casa, eu fiz todo o almoço, eu entreguei para o pessoal do Conselho da Comunidade, hoje eu posso contar que isso tem 20 anos. E eu fiquei em casa torcendo para dar tudo certo lá no presídio, entendeu? Mas lá ainda era muito difícil para um juiz, o mesmo juiz que prendeu ir lá na cadeia fazer isso. Então assim, mas o que eu quero dizer é que assim, isso sempre teve comigo. Né? Eu não concordo que pessoas passem fome. Eu acho isso de uma violência, assim, terrível. Como que nós temos uma sociedade, nós temos um Mato Grosso, que é um celeiro do mundo. As pessoas passam fome aqui sim. Se você quiser, eu te levo em 30 casas hoje, onde as pessoas passam fome. São preguiçosos? Não são, não. É mãe com 4, 5 filhos. É acamado com câncer. É gente que sofreu derrame, que não mexe mais nada. Então, assim, a gente precisa ver essa realidade. E isso, a minha vida inteira, isso é um questionamento. Eu sou aluna de escola pública. Eu fui escola pública criança, eu sou de federal, eu sou da Federal de Goiás. Eu devo a esse país tudo que eu sou. Quem pagou a minha escola foi o povo do Brasil. Foi eles. É essa gente que me colocou onde eu estou, nessa posição, né? Então, assim, esse compromisso eu sempre trouxe comigo. E há 15 anos, eu sabia que tinha chegado a hora. Sabe quando você sabe? Agora você vai sair do seu quadradinho, você vai mostrar a cara lá fora. E eu tive nas obras sociais Seara de Luz. E era realmente um espaço pequenininho, mas eles estavam lá. Há 10 anos o grupo trabalhava. Insistente. Um grupo lindo, de mulheres lindas, homens lindos, que eu sei, sabe? E eu disse para eles, eu tô chegando, eu vou ficar aqui 5 anos. Aproveitem minha mão de obra. Hoje eu comprei uma área do lado da instituição e eu vou fazer a minha casa lá daqui uns 5 anos e eu vou ficar velhinha lá na instituição. E são já aqui mais de 10 anos, 15 anos de quando você chegou. 15 anos lá dentro e realmente não vou sair mais. Então hoje a gente tem o quê? O que é a pretensão das obras sociais? É fazer um espaço de luz e que possa ser mostrado para a sociedade que é possível fazer diferente. A gente tem 80 crianças na nossa creche. A gente tem um depósito de crianças? Não. Qual o bairro? Para quem está assistindo? Bairro Liberdade, depois do Osmar Cabral. Né? Eles falam grande, mas depois do Osmar Cabral. 80 crianças que chegam às 6 da manhã e saem às 6 da tarde, com todas as refeições, os banhos e o carinho. Né? Todas as salas com professores, ar-condicionado, alimentação de primeira e amor, afetividade. São tratadas assim. Talvez elas não tenham essa experiência na casa delas, mas elas têm essa experiência com a gente. E aí, que era o sonho inicial e que está se projetando, eu entendia que no mesmo espaço deviam conviver crianças e idosos. O começo e o fim. E hoje a gente já tem lá 10 idosos morando com a gente. São responsabilidade nossa. São 10 idosos vulneráveis que moram com a gente e que convivem com as nossas crianças todos os dias. Todos os dias as nossas crianças vão até o lar, que é na parte de cima da instituição, passam alguns momentos ali, se não forem reclamam. Sim. A tia não levou até na casa do vô. Então, assim, é muito lindo. Essa troca, né, de afetividade, de energia, de... É isso que muda tudo.
entendeu? E eu aprendi que se você muda uma pessoa, você muda o mundo. A gente está mudando o mundo ali. Então eles vão. Olha, a semana passada. As famílias são tocadas, né? Por esse cuidado com aquela criança. Exatamente, entendeu? E aí a gente tem reunião o tempo todo. E lá dentro funciona assim. Cursos o tempo todo. Olha, até trouxe uma listinha para você ver. Olha as empresas que estão, pessoal. O Instituto Canopus, lá com a gente. A Vivo, lá com a gente. Com os seus funcionários, trabalhando o tempo todo. As Águas Cuiabá, Energisa, Unicred, Hospital Júlio Miller, Instituto Vida Multiação. Todo mundo lá, Evermax, todo mundo levando o quê? Os seus funcionários, o seu pessoal, para entender como isso é possível, para entender que isso é importante. E isso tem muito a ver com a credibilidade e a transparência das ações das obras sociais. Isso faz muita diferença, né? De atrair e de trazer parceiros que vão ficar. Vão ficar. A gente conseguiu isso. O Ministério Público é o nosso maior doador. Quase todo o nosso espaço foi construído com o TAC do MP. E nós temos uma parte também que foi do Poder Judiciário, a doutora Célia Vidotti, uma grande parceira, entendeu? E temos, por exemplo, o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. Ele garante para nós, desde antes da pandemia, 200 cestas básicas de 27 quilos. Então, desde antes. A ProSoja também. A Aprosmate também. Então, assim, o nosso povo não passa fome, graças a Deus. Entendeu? A gente acha isso importante. E a gente vai distribuindo isso de qualquer jeito? Imagina. Aquilo lá é um negócio rigoroso. Nós temos 75 voluntários que trabalham na casa. Eu sou voluntária. Você sabe que eu, como juiz, eu não posso ter cargo nenhum. Sim. Então, eu sou uma voluntária, eu só sou uma trabalhadora lá, né? Mas, assim, nós somos muitos. Então, enquanto eu estou aqui, tem uma turma lá correndo atrás. Eu posso 2 horas, eu posso 3 horas, eu posso só no sábado. Não tem problema. E, doutora, eu imagino que existam muitos pedidos de expansão. De pedidos de falar, nossa, poderíamos ter mais uma unidade Seara de Luz em outra região, em Cuiabá ou em outro município? Tem esses pedidos? Existe uma possibilidade de expansão? A gente agora, o que nós estamos trabalhando é a expansão do lar dos idosos. Então, assim, eu tenho que é necessário, que a gente tem uma demanda importante. Tem 160 idosos na fila esperando abrigo em Cuiabá. Em Cuiabá. A gente fala Cuiabá, no universo de Mato Grosso, porque não secretaria. temos lares no estado de Mato Grosso suficiente. Não tem. É uma coisa que você não acredita como eles chegam lá. Você não acredita. E aí nós temos, então, porque são assim, são casinhas, são cada casinha 2 idosos. Então, com ar-condicionado, TV, é muito lindinha cada casinha. Então ali ficam 2, e agora o que a gente quer? A gente quer expandir, eu estou com um projeto lindo, tudo já no papel, né? O pessoal do Ministério Público pode esperar que eu já estou chegando aí, o pessoal do Tribunal de Justiça, a Assembleia, eu não tenho a menor dificuldade de pedir pelo meu povo. As pessoas falam assim, você não acha que desgasta? Eu falo, não estou pedindo nada para mim. Meu salário me basta, até sobra. Não é sobre isso. É sobre eu estar ali como um instrumento de modificação de oportunidade para alguém. Sim. E isso não me cria qualquer constrangimento. Então eu vou sim, eu peço, estou aqui com o computadorzinho, tá vendo? E vamos lá, explicando, já anda até com o computadorzinho aqui para mostrar as imagens. Os que não podem ir, veem aqui o que a gente está fazendo lá. Né? E aí a gente quer fazer essa grande expansão, para nós é grande, porque nós vamos abrigar daqui 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo vai demorar a expansão, mas a gente quer as 80 crianças e os 44 idosos morando lá com a gente. As crianças ficam 12 horas e os nossos idosos não, eles são nossos. E é muito lindo. Ontem eu cheguei lá, aí um chegou e falou assim para mim, como é que o senhor tá? Aí ele falou assim, eu tô ótimo, eu acabei de ganhar uma massagem no corpo inteiro. Eu falei, o quê? Já estão fazendo até massagem aqui. Sim, uma pessoa vai lá doar esse trabalho. Ela vai fazer massagem nos nossos idosos, com todo cuidado, hidratar a pele. Eu falei, mas rapaz, é pra cá que eu tenho que vir mesmo. Olha que graça. Não é lindo Sim, isso? É eu fiquei lindo. emocionada. Eu falei, nossa, exatamente. Que bom. Eu sempre penso que uma experiência de um projeto social, né? Quem começa
É um trabalho que não tem volta, porque você se apaixona e consegue perceber em si a sua própria transformação em um ser humano muito melhor. E se todo mundo tirasse um tempinho para algo que se identifique, né, seja com idosos, com crianças, com mulheres, enfim, a causa animal, natureza, enfim, nós teríamos um mundo muito melhor, e isso não é utopia, é energia. É energia, que tudo se modifica. Sim, porque veja, eu sempre digo isso, a energia, ela tá com você. Ora, se eu tô fazendo mal para alguém, antes do mal chegar em alguém, ele vai perpassar o meu corpo inteiro. Exatamente. É normal isso. Por isso a palavra da mágoa, má água que circula dentro de mim. Então você tá, quando você faz o gesto do bem, talvez aquela pessoa nem seja impactada, mas você foi. Sim. Entendeu? Você foi. Eu digo que é uma oportunidade. Quando às vezes eu falo com algumas pessoas, você não quer tal, e muita gente fala, não, acho que é um direito dele. Exatamente. E eu não me magoo. Eu digo que ela perdeu uma oportunidade. É só isso. Mas ela vai ter uma oportunidade depois. Sim. A vida vai te apresentar oportunidades, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que o bem, essa energia, é uma energia que constrói, que melhora. Melhora você, melhora a sua paciência com a sua família, melhora você em tudo. E aí tem jeito de você fazer parte disso e ajudar, que é o Panetone do Bem. Quero que você conte um pouquinho para quem está nos assistindo sobre o Panetone do Bem, como os nossos, né, leitores podem também ajudar. Nós temos o chá que vai acontecer na próxima semana. O chá da Leila. Porque tudo, eu digo que o Panetone, ele é o oxigênio que mantém a instituição. Sem o Panetone do Bem, é como se a gente desligasse ali, não tem como. Não tem como pagar a folha de pagamento, não tem como não encarar a realidade. Especialmente então, fim de ano, né? Que a gente tem 13º, tem todas as... em 13º. Mas enfim, então há 10 anos a gente criou o Panetone do Bem. Ele já é um pouco conhecido, hoje ele está até nos ônibus, tem até Busdó. Nós estamos em vários lugares, estamos aqui trazendo a ideia. Então, o Panetone do Bem, hoje ele é inclusive uma parceria com a Magrelo. A Magrelo vai produzir as 35 mil unidades. Estamos fazendo um Panetone prêmio, né? Então, o Panetone tem um custo de R$41, é um custo bom, principalmente para as empresas, né? Que querem dar um presente e que ele tenha realmente uma visão de solidariedade. E né? Qualidade também. E qualidade, sim. É um Panetone prêmio que a Magrelo está fazendo. Exatamente. A gente sabe. A Magrelo está nos maiores casamentos, nas maiores festas de Mato Grosso. É ela quem fornece. Então, nós estamos colocando, contratamos 35 mil unidades. Então, acho que a gente tem que vender. Tem que vender porque a máquina tem que continuar, né? E aí, nós criamos há algum tempo atrás esse caderninho que vem aqui atrás. São as empresas que patrocinam o Panetone do Bem. São 70. Ontem nós fechamos 73 para esse ano. Então a empresa A quer colocar o seu nome na caixinha, aqui, ela paga R$3.000. E ela vem como patrocinadora do Panetone. Tá. Aí ela quer comprar 150 panetones para os funcionários, por exemplo. É só um exemplo. A gente coloca a logo dela aqui em cima. Mas eu não tenho funcionário não, eu quero dar presente para os meus amigos. Eu coloco seu nome também, não tem problema, entendeu? De forma que a gente consiga, quando você der um presente, você está dizendo, olha, isso está ajudando a manter uma criança lá da instituição, né? E vai ser mesmo, porque durante um ano é o rendimento que a instituição tem. Quanto é importante. É o que eu falo, é o oxigênio. É imprescindível. É a corrente do bem. E aí vem a Leila, né, que você falou do chá, vem a Leila Maluf, essa pessoa que tem um coração enorme, e nós já estamos na 6ª edição do chá da Leila. Então ela abre o melhor salão que ela tem lá hoje, né, e ela, dessa vez, ela vai receber, acho que 550 mulheres, pra gente fazer o chá do bem. Estamos, inclusive, com os convites quase acabando, porque realmente é um evento. É um evento. E como você disse, a energia é toda diferenciada. Porque se unem esses propósitos, as pessoas falam sobre isso, falam sobre solidariedade, falam em união. Eu percebo que momentos assim despertam movimento em prol de ações sociais, de projetos sociais. São necessários. São imprescindíveis. Você quer mudar alguma coisa, você quer ver menos violência, vamos cuidar de quem precisa,
né? Vamos mudar um pouco essa realidade. Vamos, de alguma forma, deixar essa existência tendo construído algo, né? Porque, assim, eu já perdi alguns amigos. Já perdi alguns amigos milionários. Já perdi alguns amigos com poucos recursos. E na hora que você vai deixar esse plano, você não lembra quantos bois você teve na fazenda, quantos tratores, quantos alqueires. Você lembra assim, o que foi que eu fiz de bom? Como foi que eu levei minha vida? Então as escolhas são feitas agora, né? As escolhas são feitas nesse momento, no aqui e agora. Porque é só daqui e agora que a gente vai transformar. O passado já foi. Não tem mais como consertar, né? Mas daqui para frente é o mundo inteiro de oportunidades. Quero agradecer um presente para você aqui, para você lembrar da gente. Nossa, eu agradeço muito o carinho, o espaço. Você é linda. Você, a gente já teve oportunidade de viajar juntos. Foi uma experiência maravilhosa. Viajamos. Né? Temos que fazer de novo, porque a gente merece também descansar, a gente merece também conhecer esse nosso país e esse nosso mundo que é tão maravilhoso. Eu quero também deixar o convite para sua filha, Nina, para que ela esteja aqui também em entrevista no Repórter MT, porque a Nina tem um projeto de pesquisa que ele é fantástico. A menina é um gênio e ela traz um assunto que é importantíssimo, que é sobre a escravidão, né, em Mato Grosso. Sim. E é urgente a gente falar também sobre isso, porque isso é violência, reflete em violência. A forma de pensar. Né? A forma de pensar reflete na violência nas escolas também. Eu quero também convidá-la e agradecer. Doutora, muito obrigada. Deixa a câmera aberta para a senhora se despedir. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, do Conexão Poder, de me abrir esse espaço. Foi muito bom, a gente falou muito à vontade, né? Então, assim, estamos aí, continuamos na luta do bem. Os que quiserem entrar em contato com o Panetone, estejam à vontade, a gente faz essas oportunidades e essa forma de conhecimento. Estamos à disposição e vamos sim, vamos, porque o mundo é bom, as pessoas são boas. O problema do bem é que o bem é silencioso. E o mal é barulhento. É muito raro você ter uma oportunidade como essa para falar do bem. Não é verdade? Então, assim, o bem é muito silencioso. Quando o bem for mais barulhento, a gente vai tomar conta de tudo. Um beijo, obrigada. Doutora Maria Rose Borba, minha entrevistada de hoje no Conexão Poder.